Vamos abrir a Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, a partir do verso 11. Dá um sorriso bonito para a pessoa que está do teu lado. Tem gente que pensa que cara feia é sinônimo de espiritualidade, né? Mas foi normal. O crente é uma pessoa alegre. Amém? E a alegria do Senhor é a nossa força. Tito 2, a partir do verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fecha os teus olhos. Querido Deus, querido Pai, queremos te agradecer pela tua presença e agradecer ainda pela tua palavra. Fala conosco, continua falando conosco nessa hora. Nós te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Os versículos de 11 a 14 fala da graça de Deus tendo se manifestado, né, e vai discorrendo o que nós acabamos de ler. Eles nos dão um resumo notável da economia da salvação de Deus. Todo o processo de salvação, toda a economia da salvação está resumida, está sintetizada nesses textos que acabamos de ler. O apóstolo usou a graça de Deus e o retorno de Jesus como motivo para as suas exortações que foram feitas a partir do verso 1. Nós não lemos, mas o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 de Tito, exortando os velhos a serem sóbrios, né, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência, exortando as mulheres idosas a que sejam sérias no seu viver, vivam como santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinhos, mestre no bem, ensinando as mulheres a serem mais novas, a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também os jovens para que sejam moderados e em tudo te dá, por exemplo, fala também para a liderança de Timóteo, para ser exemplo na doutrina, mostrando incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensiva, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta também os servos a sujeitarem-se ao seu Senhor e em tudo agradarem aos seus senhores, não contradizendo, né, todo tempo todo reclamando uma palavra contrária. Não faça isso. Né, Paulo está exortando a não ficarem contradizendo, a procurarem agradar os seus senhores, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Paulo vai fazendo essa exortação, englobando todas as pessoas, todas as faixas etárias, uma exortação à igreja. Por que Paulo faz essa exortação? Para mudança de atitude, mudança de comportamento, agir de forma íntegra, né? A não ser alguém linguarudo que fica falando mal, reclamando o tempo todo, mas ser exemplo na doutrina, exemplo na fé,
exemplo na sua conduta, nas suas atitudes. Paulo faz uma exortação que nós devemos andar e agir dessa maneira. Por quê? Por que Paulo faz essa exortação? No versículo 11 em diante: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo indica que a graça de Deus se manifestou para trazer salvação, e que nós devemos também aguardar o retorno, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por esse motivo que nós devemos viver de forma adequada, de forma moderada, de forma santa. Vocês estão entendendo? Amém? Se algum crente aqui quiser dar amém, glória a Deus, aleluia, não é proibido. Amém? Já aumentou a quantidade. Eu acho que teve uns 15 améns agora simultâneo. Amém, irmãos? Está aumentando. Até o final do culto toda a igreja vai estar dizendo amém, glorificando a Deus. Irmão, isso não é uma mania de crente, não. Amém. Todas as vezes que nós falamos amém, nós estamos proferindo com a nossa boca que nós concordamos, estamos declarando: assim seja, seja dessa maneira, seja na minha vida dessa forma. Temos falado sobre o poder da palavra. Todas as vezes que falamos glória a Deus, nós estamos glorificando, exaltando o nome de Deus, algo que nós somos encorajados pela Bíblia a fazer o tempo todo. Quando nós dizemos aleluia, a expressão aleluia significa Deus seja louvado, Yahvé seja louvado, o Senhor seja louvado. É por isso que um culto onde as pessoas ficam muito caladas chama a atenção, porque está faltando um entendimento do que é amém, aleluia e glória a Deus. Amém? A graça de Deus é, na verdade, essa graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é, na verdade, o próprio Deus em Cristo, como o nosso tudo. Deus em Cristo, irmãos, é o nosso tudo. Tudo que eu e você precisamos e necessitamos, nós encontramos em Cristo. Deus em Cristo é o nosso tudo, para o nosso desfrute. A lei faz a exigência ao homem segundo o que Deus é. Preste atenção nisso. A lei faz a exigência ao homem segundo o que Deus é. A graça supre o homem com o que Deus é, para satisfazer o que Deus exige. Vocês entenderam? A lei faz exigência ao homem segundo o que Deus é. A graça supre o homem com Deus, introduz Deus no homem com toda essa provisão, com todo esse suprimento, né, para atender à exigência da lei. Você não entendeu, eu vou repetir. A lei faz a exigência ao homem segundo o que Deus é. Deus é santo, então o homem tem que andar assim. Não pode pecar, não pode cobiçar, não pode. A lei faz uma exigência para o homem segundo o que Deus é. A graça supre o homem com o que Deus é, para satisfazer o que Deus exige. Nós não temos condições de atender às exigências da lei, porque nós não conseguimos dar conta. O que a graça faz? A graça introduz esse Deus Todo-Poderoso, esse Cristo que cumpriu cabalmente a lei, que satisfez toda a exigência da lei, introduz em nós para anular o aspecto do não cumprimento da lei. O Cristo que cumpriu a lei está em nós para dar conta de todas as exigências da lei. Isso é graça. Nenhum homem pode partilhar de Deus por meio da lei, mas a graça capacita o homem a desfrutar de Deus. Na lei, sempre que o homem tentava, por mais que tentasse, ele sempre tropeçava, ele sempre deixava de cumprir alguma coisa. As Escrituras Sagradas afirmam que se alguém
tropeçar em qualquer aspecto da lei, quebrou toda a lei. Qualquer pessoa que pense que por si própria pode se empenhar, pode adquirir ou desenvolver um padrão de justiça, um padrão de santidade, de conduta, o suficiente para que tenha direito ou mérito à salvação, se engana. Porque qualquer pessoa que tropeça em apenas um aspecto da lei, quebrou toda a lei e é culpado e responsabilizado por toda a lei. Porque a natureza de Deus é santa. Deus não comunga com o pecado. Deus não tem parte com o pecado. Quando o homem pecou, o homem foi separado de Deus. Porque Deus não tem como se relacionar com o pecado, irmãos. Por mais que Deus seja amor, por mais que Deus ame o homem, Deus nunca conviverá ao lado do pecado. A lei evidencia que nós não temos condições alguma de sermos declarados justos por nossa própria natureza, por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta à igreja em Roma, ele disse: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Veio porém a lei. O objetivo da lei foi evidenciar a nossa natureza caída, pecaminosa, o quanto nós estávamos distantes de Deus. A lei veio para evidenciar as nossas falhas, os nossos erros, a nossa incapacidade de agradar a Deus. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça capacita o homem a desfrutar de Deus. Em João 1,17 diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Por meio de Moisés a lei foi dada, mas a graça e a verdade ou a realidade vieram por meio de Cristo. A lei no máximo era apenas um testemunho do que Deus é, mas a realidade, a presença, a vida de Deus se torna real para o homem através do Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Deus, o Deus oculto, o Deus que habita na luz inacessível, o Deus que o homem não podia nem sequer olhar, porque qualquer que olhasse para Deus iria morrer. O Deus invisível, o Deus conhecido apenas de ouvir falar, apenas pelos registros sagrados, ele encarna. João 1, versículo 14, ele torna-se carne, ele se torna gente, passa a habitar entre nós para tornar Deus conhecido do homem. O Deus que era conhecido apenas intelectualmente se apresenta ao homem como homem. Por isso Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? A lei no máximo é um testemunho daquilo que Deus é, mas a graça faz com que nós o conheçamos, faz com que nós nos relacionemos com Ele. Muito mais do que isso, a graça permite que o Deus invisível, como diz o texto e eu já citei, que habita na luz inacessível, passe a habitar dentro de nós. Uma definição muito utilizada para a graça é favor imerecido. Favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me salvou a si mesmo.
Eu não mereço, mas Ele deu a sua vida por mim. Quando nós começamos a trabalhar o conceito de graça e a entender o conceito de graça, a gente consegue enxergar que a nossa salvação, o ato de salvação, não depende daquilo que nós somos, não depende daquilo que nós fazemos. E aí algumas pessoas confundem o conceito de graça e passam a pensar que porque são salvos pela graça, podem viver de uma maneira qualquer, podem fazer aquilo que têm vontade, porque a salvação não depende disso. Isso é um engano. Nós não temos nada que nós podemos fazer que venha apagar os nossos pecados. Não existe nada que nós façamos que venha nos reconciliar com Deus ou nos salvar. Não existe doação financeira. Ô pastor, eu sou muito fã de dar esmola. Eu gosto de dar esmola. Sempre que eu vejo uma pessoa necessidade, eu dou uma esmola. Eu acho que na minha opinião, eu sou salvo. Ainda que você entregasse 10 bilhões de libra esterlina para a entidade de caridade, nenhum pecado sequer seu seria apagado. Quando Adão pecou, antes de Adão pecar, eu falei na semana passada que Deus é igualmente amor, igualmente justo. Deus não é mais amor do que justo. Deus é tanto amor quanto justo. Os atributos, eles se equivalem. Se Deus chegasse para uma pessoa e falasse: não, tadinho dele, eu amo tanto, eu não vou fazer aquilo que eu prometi que ia fazer. Deus estaria sendo amor, mas não estaria sendo justo. Mas Deus não age assim. Deus chegou para Adão lá no paraíso e falou: Adão, você tem todas essas árvores aqui, você vai administrar, você vai usufruir de tudo. Aquele lugar é um lugar espetacular, um lugar maravilhoso. E Deus fala para Adão: olha, você pode usufruir de tudo, mas eu estou colocando aqui um limite para você. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer daquela árvore, porque o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Adão, juntamente com a sua esposa Eva, ficou uma guerra de quem foi o culpado, né? Foi ela que me deu, né? Não foi ela, não foi a serpente. Ficou um conflito. Mas o fato é que eles desobedeceram a Deus, se rebelaram contra a autoridade de Deus, optaram em adquirir o conhecimento do bem e do mal, ao invés de obedecer uma ordem dada por Deus. O princípio da rebeldia, da rebelião de Satanás, é visto novamente ali no paraíso, através da maior criação, da obra-prima de Deus, que foi o homem. Deus criou o homem e criou de uma tal forma que Deus chegou a dizer: olha, é a minha imagem e semelhança. Quando Deus criou os anjos, querubins, serafins, toda a hoste celeste, nenhum deles foi chamado de minha imagem e semelhança. Deus criou a obra-prima da criação dele, foi o homem. E aí o homem, da mesma forma que Satanás fez no céu, se rebelou contra a autoridade, contra a santidade de Deus, nutriu orgulho em seu coração. O homem decide se rebelar, desobedecer, fazer o que achou melhor. Mas Deus havia dito para o homem: o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. E aí, irmãos, Deus faz uma promessa, porque Deus não para de amar o homem. Deus fala: olha, da semente da mulher, eu vou levantar um varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Foi a primeira profecia bíblica sobre a redenção. Estava falando de Jesus. Estava falando que da semente da mulher, não seria da semente do homem, seria da semente da mulher. E depois nós tomamos conhecimento como isso aconteceu, de uma forma sobrenatural, através da unção do Espírito Santo de Deus. Deus levanta Jesus. Jesus vem como homem, porque foi o homem que pecou.
Jesus, se tivesse vindo como Deus, não tinha validade a sua morte. A sentença proferida por Deus foi para o homem: o dia que você comer, você vai morrer. A sentença proferida por Deus não foi para anjos, não foi para outros seres, não foi para animais. Por isso todo o sacrifício do Velho Testamento, que era uma tipologia daquilo que ia acontecer com Jesus, todos os cordeiros que eram mortos, eles indicavam para algo que ia acontecer no futuro. Eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo vem como homem para viver como homem, sendo tentado como homem. Jesus não veio com uma capa de proteção, com um revestimento de proteção para não pecar. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas. E aí o escritor aos Hebreus diz que porque ele viveu essa experiência de homem, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Que coisa linda, irmãos. Quando Jesus vê você na tua luta, nós lutamos, irmãos. Pastor, eu não sei se eu me converti mesmo, porque eu ainda sinto muita tentação numa área X. Você se converteu, mas você vai ter que lutar. Você vai ter que resistir, você vai ter que vencer. E você tem capacidade para vencer, porque o pecado está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Jesus, ele quando vê a minha tentação, a sua tentação, ele não olha de uma forma indiferente. Por isso, ele está altamente habilitado para ser o nosso advogado. Nós temos um acusador, que é o diabo. A própria raiz do nome diabo significa acusador. Mas nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. João diz que ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas os de toda a humanidade. Jesus paga o preço pelo nosso pecado, porque essa era a única maneira de nos salvar. E você precisa entender a mensagem do Evangelho. Porque se você ficar achando que Evangelho é receber bênçãos e vitórias, não, eu sou evangélico agora porque eu estava desempregado, e aí eu fui na igreja, oraram por mim e eu ganhei um emprego. Eu sou evangélico agora porque eu fui num culto lá, eu estava com, sei lá, um caroço no peito. Vamos fazer então, não sei, vamos fazer uma voz mais adequada. Eu estava com um caroço no seio e o caroço desapareceu. E eu fui curada. Se esse é o motivo da sua fé em Cristo Jesus, você é um miserável. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, como Deus usou esse homem, irmãos, ele diz o seguinte: se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus Cristo veio, pagou o preço da nossa salvação, porque nós estávamos condenados à separação eterna, estávamos destinados ao fogo eterno, que não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo vem para se oferecer como sacrifício, para ser condenado em nosso lugar. Ele foi condenado à morte, ele foi morto pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, como diz as Escrituras, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. A Bíblia diz que ele tomou em suas mãos a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu não sei quais são os teus projetos de vida. Você tem que fazer projetos de vida, amém? Você precisa ter metas, você precisa ter objetivos a serem alcançados. Jovem, você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa se preparar para o mercado de trabalho.
Homens, mulheres, vocês precisam ser os melhores naquilo que vocês fazem, para que Deus abençoe vocês, para que vocês sejam promovidos, para que vocês tenham oportunidades melhores. Mas vocês todos precisam principalmente entender que nós estamos aqui transitoriamente, passageiramente, e que nós precisamos aqui cumprir com um propósito, com a missão que nos foi dada por Deus, de fazer discípulos de todas as nações, de ganhar vidas para Jesus, de contribuir com a expansão do reino de Deus. Enquanto trabalhamos, ganhamos vidas. Enquanto negociamos, falamos de Jesus. Enquanto estudamos, nos unimos em adoração para cultuar ao Senhor. Porque o nosso projeto de vida não está limitado à nossa existência terrena, irmãos. Nós somos pessoas espirituais, nós somos pessoas eternas. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, imediatamente estaremos em um destino eterno. Estaremos por toda a eternidade na presença de Deus, ou estaremos por toda a eternidade separados da presença de Deus. Eu estou falando sobre graça, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Impiedade é a ausência da expressão de Deus. A impiedade, alguém que vive na impiedade é alguém que não pode expressar a Deus. E concupiscências mundanas são pessoas que vivem expressando as suas concupiscências da carne. A impiedade não expressa a Deus, não pode expressar a Deus, e as concupiscências mundanas são pessoas que expressam a carnalidade. Tanto a impiedade quanto as concupiscências mundanas devem ser negadas, para que vivamos uma vida que expressa a Deus e restringe a carne. Fala para o teu irmão assim, ó, você tem que viver uma vida que restringe cada vez mais a sua carne. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sóbria é para nós mesmos. Temos que ser sóbrios, temos que ser lúcidos, temos que ter entendimento. Nós não podemos, irmãos, cair no conto do vigário. É um ditado popular, tá? Nada contra o vigário. Não, eu não sei nem a origem desse dito popular. Talvez alguém aqui saiba. Nós não podemos ser enganados, iludidos por esse sistema deste mundo. Nós não podemos ser enganados por ideias ou ideologias que são incompatíveis com a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos viver neste mundo de maneira sóbria. Irmãos, o Senhor Jesus nos chama a viver de maneira sóbria. Sóbria diz respeito a nós mesmos. Justa é para com os outros. Nós não podemos ser injustos, nós não podemos ser pessoas que causam dano nas outras pessoas. Viver de forma justa diz respeito a como nós vivemos em relação aos outros. E piedosa é a maneira como nós vivemos para com Deus. A vida da piedade diz respeito à vida da oração, a vida da santidade, a vida da leitura da palavra. O apóstolo Paulo diz que a piedade é muito mais proveitosa do que o exercício físico. O exercício físico é muito importante, irmãos. Ok? Quem não está fazendo exercício físico aí, vamos retomar, fazer atividade física. Quem não tomou vacina contra a febre amarela, irmão, tem que tomar. Eu sei que espalhou um monte de coisa aí na rede social. Não entra nessa, é furada. Se você vai viajar para um país onde tem surtos de febre amarela, você só pode viajar para lá se tomar a vacina de febre amarela. Quando eu fui para a Colômbia, no ano de 2004, para ir para a Colômbia eu tive que tomar a vacina de febre amarela. Quando em 2015 eu fui para a Jordânia,
Para entrar na Jordânia, eu tive que tomar a vacina de febre amarela e tive que levar o certificado internacional, certificando que eu estava protegido contra a febre amarela. Só que a situação agora é que o surto de febre amarela está justamente onde nós moramos. E tem gente que não está querendo tomar a vacina de febre amarela. Irmão, não entra nessa furada. Tome a vacina de febre amarela. Amém? A Igreja Batista Renovo também é cultura. E no versículo 13 diz que nós devemos viver neste presente século de sóbria, justa e piamente. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão NVI diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos viver dessa maneira, irmãos, de forma piedosa, de forma justa, né? Com lucidez, porque nós estamos aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Jesus vai voltar em breve. Ele virá como ladrão de noite. Há quanto tempo nós estamos pregando isso, irmãos? Na época dos apóstolos, falavam, olha, desde a época que nossos pais dormiram, e falava-se que Jesus ia voltar e não está voltando, e nós estamos aqui esperando e não está voltando. Aí o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz: olha, Jesus, o Senhor está tardando a sua vinda, porque Ele não quer que muitos pereçam, mas que muitos venham ao conhecimento de Cristo. E saibam de uma coisa: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro exorta, depois ele fala de o que vai acontecer. Os elementos vão ardentes, em chamas vão se desfazer. E aí ele já comenta sinais apocalípticos de uma destruição com fogo. Isso vai acontecer em breve. Eu queria ter ouvido um glória a Deus aí. Se você está esperando a volta de Jesus, você precisa se alegrar. Jesus está voltando. Em breve Ele vai voltar para buscar a igreja. É por esse motivo que nós precisamos ter entendimento dessa salvação tremenda, poderosa, que foi manifestada a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que isso fala? Fala de vigilância. Jesus está voltando. A graça de Deus se manifestou para trazer salvação, mas nós estamos aqui aguardando a vinda de Jesus Cristo. Por esse motivo, nós precisamos viver de forma adequada com a fé que nós professamos, vencendo as tentações, lutando, esmurrando o corpo para se manter em santidade, não dependendo disso, mas confiando na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fazendo a nossa parte no que diz respeito a viver uma vida adequada com a fé que nós professamos. No versículo 14 diz: o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Falando sobre esse mesmo tema, olha o que diz 1 Timóteo 2,6. Projeta para nós 1 Timóteo 2,6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus Cristo se entregou a si mesmo para resgatar todos nós. Você pode dizer glória a Deus?
Coloca para nós 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados. Vou ler com vocês aqui. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem é que pertence a Deus? É o vosso corpo e o vosso espírito. Nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos resgatados por um preço maravilhoso, irmãos. Nós somos salvos pela fé e pela graça. Efésios 2, de 8 a 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados de antemão para andar nas boas obras. Mas nós fomos comprados. Houve um preço, irmão. Não foi barato, não. Foi um preço muito caro. 1 Pedro 1, de 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro. Não se pode comprar a salvação. O preço pela nossa salvação foi um preço muito alto. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 14 fala de seu sacrifício para nos remir e expiar os nossos pecados e ainda nos purificar para si. E fala ainda que Deus fez isso para nos tornar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Abra para nós, coloca para nós Êxodo capítulo 19, versículo 5. Eu quero terminar com esses textos. Por causa do sacrifício do Senhor, por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz. Êxodo 19, versículo 5. Em Tito diz que o sacrifício dele foi para nos remir e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Êxodo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Olha o que Deus diz. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Deus promete, Deus faz promessa que nós seremos o seu tesouro especial. E aí em 1 Pedro, versículo 2:9, o apóstolo Pedro fala sobre o mesmo tema. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero retomar o versículo anteriores. Pedro falando sobre o comportamento. À medida que, versículo 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estarão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem,
para que também foram destinados. Vocês, porém, agora recebe no teu espírito essa palavra. Vocês, porém, quero ler nessa tradução aqui, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Porque isso só foi possível porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça.